Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Esse programa vai repercutir um tema que é o hit da vez. O presidente Lula tem feito duras críticas ao alto patamar das taxas de juros que temos vigente no país. Também tem criticado nessa mesma discussão qual teria sido a contribuição de ter tornado o Banco Central independente. Ainda tem as críticas também a perseguir um patamar baixo de inflação, que ele considera patamar europeu e não adequado para a nossa economia. E isso tudo, é claro, reflete no humor do chamado mercado, que é muito sensível. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, sobre essas taxas de juros, sobre a discussão em torno da autonomia do Banco Central, a gente recebe aqui a economista do DIEESE, Vivian Machado. Vivian, obrigada por aceitar nosso convite e nos ajudar aqui nessa tarefa árdua. Oi, Renata, obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço muito o convite, espero poder contribuir aí com vocês nesse assunto geralmente delicado, né? E mais que está aí bombando, né, no momento. A cada 45 dias, mais ou menos, o Banco Central, o Copom, na verdade, se reúne e estabelece a taxa de juros, aumentando, diminuindo, mantendo, e faz aquelas sinalizações através de uma carta que é comunicada publicamente. E essa taxa que é publicizada e que é delicadamente, né, estabelecida é a Selic, que é uma sigla para Sistema de Liquidação e Custódia. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é essa taxa e por que ela está tão alta. O que o Banco Central leva em consideração para que ela esteja entre as mais altas taxas de juros praticadas no mundo hoje? O Banco Central, ele, há alguns anos já, ele traz essa taxa, esses patamares elevados, alegando aí que nós temos um problema no Brasil, que é a chamada inflação de demanda. Teríamos demanda em excesso, né, na economia. E para controlar essa demanda em excesso, que isso estaria promovendo a elevação da inflação, e o Banco Central, ele tem um sistema, ele segue um sistema que é o sistema de metas de inflação, ele tem uma banda inflacionária que ele não pode ultrapassar, né, dessa meta, e quando ele vê que a inflação está passando desses limites, que vai passar, ele sobe as taxas para tentar controlar esses níveis da inflação. Ocorre que nós não temos essa inflação de demanda, nós não temos esse histórico de inflação de demanda. E recentemente, menos ainda, a gente teve uma inflação agora que foi basicamente influenciada pelas alterações, né, na política de preços aí da Petrobras. Tivemos a influência também de fatores externos, né, que foi a guerra na Ucrânia, que impactou aí nos preços dos alimentos, e também fatores climáticos que influenciaram aí na inflação dos alimentos. Então, agravaram a inflação dos alimentos. Então, a gente não tem uma inflação de demanda. Então, não se justifica, né? Não há excesso de demanda. E o que ocorre com essa política que o Banco Central insiste em praticar é que ele promove, por sua vez, uma outra inflação, que é a inflação de custos, porque ele é o que é que a gente tem realmente. A partir dessas taxas elevadíssimas que o Banco Central sempre mantém aí, por pouco tempo nós tivemos taxas pequenas, né? Em poucos períodos nós tivemos, né, a taxa em níveis razoáveis, né? A gente sempre teve entre as taxas, entre as maiores taxas do planeta. A gente tem um incentivo ao capital especulativo, na verdade, é uma política para atrair capital externo,
né? E não exatamente para conter inflação de demanda, é muito mais para atrair capital externo do que para isso. O que o Banco Central ele promove a partir dessas taxas elevadas é justamente uma inflação de custos. Por quê? Ele encarece o custo dos empréstimos, ele encarece o custo do crédito. Fica mais caro investir para as empresas, seja o financiamento privado, né, o financiamento das empresas, seja o financiamento público, né? Fica mais caro para o próprio governo, fica mais caro para famílias também tomarem crédito. Então, você tem, e isso é repassado para as empresas repassam isso nos seus produtos, sendo a Selic a taxa básica da economia, todas as demais operações do sistema financeiro, elas vão acima dela. E aí a gente tem taxas absurdas que vão no sistema financeiro que vão piorar a situação do país. Muito bem, então significa que o Banco Central ele faz um diagnóstico, ao seu ver, equivocado ao atribuir a inflação ao consumo alto, que as pessoas estão comprando, que os empresários estão investindo muito, então está demandando muitos itens da economia e eles estão com o preço elevado. A gente já falou que a taxa nossa, ela tem o patamar de 13,35%. Apenas assim, para nível de comparação, nos Estados Unidos é em torno de 4%. Sem contar que a gente também tem que pensar no que é a taxa real, né? Que é a taxa de juros descontada a inflação. Aí a nossa fica maior ainda. Mas, Vivian, conta para a gente o seguinte. Você falou que o Banco Central ele atua elevando a taxa de juros para combater a inflação. E no final do ano para cá, nos últimos meses de 2022 para cá, a inflação ela foi cedendo. E, ao mesmo tempo, o Banco Central, que acaba de fazer reunião, ele não mudou o patamar da taxa de juros. Por que isso aconteceu? A inflação caiu e a taxa de juros permaneceu inalterada. Bom, agora, o que o Banco Central tem demonstrado, inclusive pelas última nota, né, é que há uma preocupação com relação ao futuro da política econômica do novo governo. Há uma grande preocupação com a política social, com a política fiscal, com o controle dos gastos. E o que eles estão chamando de uma confusão, né, na política fiscal, que eles não estariam entendendo muito bem qual será o caminho que o governo vai seguir, e talvez por isso o mercado esteja receoso, então eles vão manter a taxa nesses níveis por garantia de que tudo se mantenha em patamares tranquilos, para vir a reduzir só talvez no segundo semestre, que ela venha a se reduzir. Eles atrasaram aí a perspectiva de redução da taxa. Muito mais numa questão de relacionada à questão fiscal, a uma preocupação com a questão fiscal, do que realmente com a questão de inflação, de demanda ou qualquer outro tipo de questão inflacionárias. É muito mais relacionada à questão das ações do atual governo. Qual será o caminho que o governo vai seguir com relação a principalmente a questão do teto de gastos, a questão da política fiscal? Então, este giro sindical vai fazer um intervalinho e volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a economista Vivian Machado, que está aqui na árdua tarefa de ajudar a gente a entender um pouco mais sobre os mecanismos de funcionamento da taxa de juros, as suas consequências, e também vamos discutir um pouquinho o debate em torno da autonomia do Banco Central. Vivian, o movimento sindical brasileiro historicamente critica o alto patamar de taxa de juros, porque tem um entendimento de que isso dificulta a elevação do nível de investimentos na economia e, sem investimentos, dificulta a geração de emprego e renda. Explica para a gente por que essa taxa de juros alta, por que ela desincentiva novos investimentos na economia e pode dificultar, e certamente você vai esclarecer isso para a gente, dificulta mesmo gerar emprego e renda.
Bom, basicamente, ela encarece, como a gente já havia falado, ela encarece o crédito, ela encarece os financiamentos, né? É, porque eles veem, os bancos vão cobrar taxas de juros bem mais elevadas, né? E aí fica difícil, principalmente para os pequenos e médios produtores, por exemplo, poder investir em máquinas, investir na sua produção, contratar novos trabalhadores, né? Com esses níveis de taxas de juros. Fica inviável. Ou mesmo assim, a gente precisa do investimento público, do investimento do governo, só que grande parte do orçamento já está comprometida com o pagamento da própria dívida, né? Quanto maior a taxa de juros, mais o governo fica endividado, uma parcela maior do orçamento fica comprometida para pagamento dessa dívida e deixa de atuar em outras áreas importantes da economia, inclusive até para benefício disso, da questão de propiciar, né, esse movimento, né, de geração de emprego e renda. Então, é importante que se tenha taxas mais adequadas, que se favoreça o crédito, para que a gente tenha, principalmente nos pequenos e médios, a condição de que eles continuem atuando. A gente tem uma economia que vem crescendo a passos muito lentos, que precisa de um incentivo. A gente tem muitas empresas fechando, a gente precisa de um incentivo para que elas sigam em frente, não que elas fechem, porque as taxas de juros, o endividamento, as famílias endividadas, a gente tem a economia parando. A gente precisa justamente do contrário, e para isso a gente precisa de taxas menores. É com taxas menores que a gente vai conseguir aumentar a taxa de investimento na economia, de investimentos públicos e de investimentos privados. Você falou da dívida pública e mencionou que essas mesmas taxas de juros, a taxa Selic, ela sendo a básica e ela estando alta, ela vai também fazer com que aumente os juros que o governo paga para aqueles que lhe emprestam, ou seja, os juros da dívida pública. Qual é o sentido do governo aumentar a taxa de juros, sendo que isso também encarece a própria dívida pública? Encarece a dívida fica cara e as pessoas ficam preocupadas se o governo vai conseguir pagar ou não, aumenta o risco, tem que aumentar os juros. Então, o capital ele busca por maiores retornos. Então, é isso. Quanto maior é a preocupação com aquele país, com a política daquele país, né, com a dívida daquele país, há essa questão do risco, então maior vai ter que ser a taxa para que eles se sintam seguros em aplicar os seus recursos ali. E mesmo assim, então, o país entrou nessa armadilha, né, de ter sempre essas taxas de juros elevadas para que atraia esse capital especulativo para cá, em vez deles irem para os Estados Unidos, mas se os Estados Unidos mexerem na taxa deles, mesmo ela sendo bem menor do que aqui, eles acabam saindo daqui e indo para lá, justamente por conta do risco, né? Eles acabam indo para lá, mas então aí o que o país faz? Eleva a taxa de juros para atrair esse capital de volta e fica preso nessa armadilha. Então e aí o que acontece? Só em novembro do ano passado, 2022, o país pagou, já com a taxa a 13,75% ao mês, ao ano, ele pagou 581 bilhões de juros da dívida. É muita coisa. É muito dinheiro que poderia estar sendo investido em educação, em saúde, em outras áreas prioritárias para a população, que deixa de ser usado em políticas públicas necessárias para voltar para o sistema financeiro, porque volta para o sistema financeiro esse recurso, volta para os credores, né? Então, isso não fica no país, isso não vem beneficiar a população, não beneficia o mercado interno. Então, o governo deixa de atuar.
porque ficou comprometido com essa dívida. Então, quanto maior a taxa de juros, maior essa dívida. E é um prejuízo para a população e para a economia como um todo. Sim, você mencionou então que quem acaba ganhando, se beneficiando das altas taxas de juros são essas pessoas que vão comprar os títulos, né? Que vão Exato. viver da renda desses títulos. São os chamados rentistas, que também sempre aparecem Isso. nesse debate sobre juros. Conta para a gente um pouquinho quem são esses rentistas, quem são os grandes rentistas que se beneficiam da economia brasileira. As pessoas em comum, hoje, elas podem comprar um título da dívida, o Tesouro Direto. Só que eu tenho certeza que não Sim. são meus amigos, seus amigos que eventualmente compram esse título, que são os grandes rentistas do país. Quem seriam, Vivian? Os grandes rentistas são os próprios bancos, grande parte dessa dívida está na mão dos grandes bancos aqui do país mesmo. Então, o governo está na mão dos grandes bancos, né? Do próprio país. A gente tem bancos estrangeiros também nessa conta. E aí a gente tem outras instituições do mercado de capitais aí que fazem parte desse grupo. Então, é basicamente o sistema financeiro que são os grandes credores aí do governo, né? Porque são os que têm recursos realmente para financiar o governo com grandes montantes, né? Então, acaba que esse dinheiro ele volta para o sistema financeiro e o governo fica à mercê desses credores, né? Eles tiram do governo, eles tiram das empresas, eles tiram da gente, né? Porque com as taxas de juros altas, eles tiram, eles sugam os recursos de toda a economia. O sistema financeiro é quem fica com grande parte dos recursos. As famílias, por exemplo, estão super endividadas, né? E cada vez mais endividadas. As empresas também. Então, por conta dessas taxas muito altas. Então, a gente precisa que a Selic baixe, que o Banco Central baixe a taxa, mas também que os bancos baixem as demais taxas, para que a gente tenha um sistema razoável, né? Para que todos consigam viver em melhores condições, né? Fiquem com a gente. Até já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a economista Vivian Machado e agora vai nos ajudar também a entender um pouquinho o que está por trás dessa elevada de tom que o presidente da República tem dado com relação ao Banco Central, falando dos juros, mas também questionando a questão de qual teria sido o benefício da autonomia concedida ao Banco Central em 2021, embora o presidente tenha negado que isso esteja no radar de seu governo. O presidente hoje do Banco Central tem mandato até 2024. Vivian, todo país tem Banco Central ou algo que faça o papel, que faça às vezes das principais funções do Banco Central. Qual é o papel do Banco Central na economia e quais têm sido as funções exercidas pelo Banco Central no Brasil? Os bancos centrais, em geral, eles conduzem a política monetária, a política cambial e a de crédito. E tem a função de manter aí, a inflação sob controle, né, a estabilidade dos preços na economia, o poder de compra das suas moedas. Os bancos centrais independentes têm ainda um que a gente chama de mandato duplo, que, para além de manter a estabilidade dos preços na economia, né, do poder de compra na economia local, eles têm que promover o crescimento econômico e o emprego. Isso é zelar pela criação de emprego também. Esse é uma outra meta de um Banco Central independente, né? Como ocorre no caso dos Estados Unidos, que ele segue essa meta fielmente, né? Essa é uma meta que ele busca além da estabilidade de preços.
Então, mas o Brasil, a gente tem basicamente um Banco Central que persegue a meta de inflações. A meta de inflação é o sistema que ele persegue, e também supervisionar o sistema financeiro nacional de forma que ele se mantenha eficiente e seguro. Esses são os principais objetivos do Banco Central no Brasil. O que significa na Sim. prática? O que mudou de antes para depois da autonomia no governo Jair Bolsonaro em 2021? O Banco Central no Brasil, ele já é autônomo, já tem uma autonomia desde que se conseguiu controlar a inflação lá no final dos anos 90 ali, o Banco Central já tem uma autonomia. Porém, ela não era legalizada, vamos dizer assim. A lei foi para que os investidores ficassem mais seguros de que o Banco Central não seria influenciado por qualquer governo que entrasse e que tentasse aplicar determinadas políticas que eles chamam de populistas e viessem a prejudicar o mercado. Basicamente é isso. Falando, simplificando, né? Mas o Banco Central já exercia o seu mandato autonomamente. Ocorre que agora, pela lei, então essa autonomia se dá da seguinte forma: há um descasamento entre o mandato do presidente da República com o mandato do presidente do Banco Central e da diretoria do Banco Central. Então, o presidente Lula, por exemplo, ele não pode trocar, assim que ele foi eleito, ele não pode trocar o presidente do Banco Central, a não ser na metade do seu mandato. Então, ele pode, a cada ano do seu mandato, trocar dois diretores. Ele pode nomear dois diretores, substituir na direção do Banco Central, porém, o presidente do Banco Central ele só vai poder nomear a partir da metade do seu mandato. A grande questão é que isso pode promover implicar, na verdade, num um conflito de interesses aí, até de políticas, né? Porque esse presidente que está aí, ele foi nomeado pelo presidente anterior, esse presidente do Banco Central que está aí foi nomeado pelo Jair Bolsonaro, que tinha uma outra visão, uma outra ideia de política econômica, que não é a do presidente Lula. Então, os interesses eram totalmente contrários. E aí você tem o presidente da República querendo seguir por um caminho que pode não ser o mesmo que o presidente do Banco Central pretenda seguir. E isso pode criar um conflito aí na hora e implicar em dificuldades no resultado mesmo e nas ações aí de política econômica, né? Essa é a grande questão. Por isso que essa é uma grande preocupação, que pode, inclusive, influenciar aí em dificuldades de promover política de melhoria na distribuição de renda, de políticas de geração de emprego, por conta justamente do presidente em questão não estar alinhado com do Banco Central, não estar alinhado com o presidente da República que foi eleito agora. E o Lula também falou, desde a campanha eleitoral, ele fala, antes de ter sido eleito, portanto, ele fala uma coisa também que você já trouxe aqui para a gente, que o Banco Central deveria ter metas também de emprego, deveria ter metas de crescimento econômico. Isso é factível, sim, isso é possível, porque as políticas monetárias, a política cambial, elas influenciam, sim, elas impactam tanto no emprego quanto na renda. Elas não servem, a política monetária não é só para cuidar da inflação, mas tem as outras políticas, né? Você tem a política monetária, mas você tem as outras políticas que o Banco Central cuida, que vai olhar para essas outras variáveis. Então, o que falta ao Banco Central é o interesse de, ao definir o caminho que ele vai seguir,
olhar para todas essas questões, olhar para todas essas variáveis, e não apenas ficar focado na questão da inflação, do controle da inflação. É viável, sim, você tem outros instrumentos, o Banco Central tem outros instrumentos para promover, sim, a geração de emprego e renda. Por que que nós precisamos estar com a maior taxa de juros do planeta? Por que que a gente precisa estar com uma dívida pública nessa altura, nesse patamar, para controlar a inflação, definir um teto de inflação tão baixo, e aí fazer com que a economia, que já não está crescendo, ela fique mais penalizada, ela fique mais debilitada, ela vai, com certeza, comprometer o ritmo da economia esse ano. Essa política que o Banco Central escolheu, ao invés de pensar que um pouquinho que você recue, você pode fazer com que a economia decole. Te agradeço demais. Eu que agradeço, e quando precisar, estamos aí. Obrigada, gente. Obrigada pela sua companhia. Seguimos. Tchau, tchau.